Sem dúvida, essa temporada dos adiamentos está acabando com o seu psicológico e a única coisa que resta você beber é, digamos que o chazinho da esperança. Porque com isso você tem certeza que seu anime favorito ainda vai voltar esse ano. Isso se já não foi adiado para 2021, não é mesmo? Haruardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje no Haru Information vou falar mais curiosidades e informações em torno do coronavírus e das consequências que está trazendo para a indústria de animação, por conta de que já tem animes que estão pausados faz semanas, tem animes que já anunciaram da temporada de verão que vão voltar só para a temporada de outubro, e tem animes da temporada de outubro que anunciaram que só vão voltar para 2021. Então a situação tá bem tensa e eu tenho que falar com vocês sobre tudo isso e tudo que eu penso, por conta de que os animes da temporada de outubro foi algo que, de certa maneira, quando Neverland fez o anúncio, eu fiquei bem surpreso. Mas após Neverland ter feito o anúncio, eu já desconfiava que Gotobon iria anunciar o seu adiamento para 2021. E já digo logo no início do vídeo, Shingeki no Kyojin vai anunciar daqui a algumas semanas que vai voltar só para 2021. Eu quero que você tenha certeza, porque se Gotobon, que é um anime que já tem um estúdio garantido, é facinho fazer a adaptação porque o mangá já foi concluído, anunciou seu adiamento, quem dirá Shingeki no Kyojin que tá cheio de problemas ainda e adaptação. Então tenha certeza, já é melhor para que você saiba, Shingeki no Kyojin praticamente não vai ter esse ano. Isso, minha opinião, mas quero expressar aqui porque é 95% de chance de ser realista, de acontecer, digamos que no dia seguinte desse vídeo, ou daqui a algumas semanas, ou daqui a alguns meses, ser anunciado. Eu diria que quanto mais cedo, melhor eles anunciarem para os fãs ficarem com o coração preparado, do que nos últimos dias, como foi com Oregairo, mas que felizmente já anunciou que vai voltar para a temporada de verão. Para todo caso, vamos falar sobre isso parte por parte. Então vamos logo falar sobre os animes que estão adiados, os animes que voltarão só para 2021. Começando a falar sobre os animes para 2021, vamos citar dois que são os que já foram anunciados oficialmente pelo website oficial. Vamos falar de Gotobon no Hanayome e Yakusoko no Neverando. Começando pelo precursor, né, digamos que o pioneiro Neverland. Por conta de que quando foi feito um anúncio, eu fiquei surpreso, porque era o primeiro anime da temporada de outubro a fazer esse anúncio, uma temporada que ainda vai levar cerca de 5 meses, acredito que para estrear. Então ocorre que eu fiquei pensando, nossa, mas Neverland anunciou com antecedência, eu dou parabéns, ao mesmo tempo que eu fiquei refletindo, realmente é pelo surto do coronavírus? Só que daí eu pensei que muitas produções, elas ocorrem já no mês de outubro, mas elas já estão trabalhando normalmente desde agosto. Isso grandes produções de obras famosas, ou obras que já vão ser bombadas por conta do material original do mangá, por exemplo, ser da Shonen Jump e de grande sucesso. Então, quando é uma produção assim, normalmente eles já trabalham no mês de agosto, setembro, eles já estão com tudo arrumado para os primeiros episódios. Então, por isso eu pensei, então é explicado até a situação já ter sido dada com antecedência. Mesmo assim, eu quero que vocês pensem que tanto Neverland como Gotobon no Hanayome são animes para outubro, não são animes para julho, a temporada de verão. Era comum que um anime de julho como Fire Force anuncie, digamos, o seu adiamento para a temporada de outubro, como ocorreu com Mahoka. Só que não Neverland, não Gotobon, porque eu quero que você pense, ok, mas pensa no anime que vai ter na temporada de verão. Eu quero que você pense comigo, vai ter uma produção que anunciou desde o início que iria para a temporada de verão, ela vai estrear na temporada de verão, vai postar, digamos que episódios semanais corretinhos, e daí a gente fica pensando, tá bom, por que Neverland não estreou? Por que Gotobon não estreou? Então essa daí a dúvida, o grande questionamento. Só que também tem outra resposta para isso. Devemos lembrar do horário das televisões e emissoras japonesas. E o que isso tem de tão importante, Haru? Acontece que no Japão ainda o forte é as emissoras, é você assistir pela televisão. No mundo inteiro é muito mais fácil assistir por serviços de streamings, como Crunchyroll, Funimation, eu acredito que Hyde, entre vários outros serviços. Só que ocorre que no Japão deve ter algum serviço de streaming, eu acredito, mas o forte são as emissoras, são as televisões que passam em determinados horários. E ocorre que, devido às consequências do momento atual, vários animes tiveram suas pausas. Mas pense quando eles forem retornar, vai ter, digamos que uma quebra nas emissoras, porque eles vão ter que ver qual horário eles podem colocar o anime da temporada passada, a produção que está nessa temporada. Então pode ser que a staff tenha adiado realmente por conta do coronavírus, visando esse motivo, as emissoras japonesas. Porque tem certas staffs, a gente ainda não sabe realmente como é a negociação que eles fazem, mas não é como se fosse no horário qualquer. Eles querem colocar no horário nobre, no melhor horário, para que várias pessoas possam ver o anime. Então é explicado até porque Gotobon no Hanayome e Neverland já fizeram seu anúncio. Fora que tem produções que às vezes só podem ser postadas em horários, digamos que à noite, de pico assim, por conta de que são produções às vezes seinen, muito violentas, como por exemplo Shingeki no Kyojin. Então eu diria que é necessário isso ser abordado, porque não é como se tudo fosse fácil, não é que se a produção quisesse realmente, não é digamos que por preguiça, é porque realmente a situação do coronavírus no momento atual
está perigosa ainda, o número de mortes ao mesmo tempo que diminui, às vezes se eleva. O Japão está melhorando essa situação no momento atual agora, só que ocorre que não é o grande problema até isso no momento, digamos, visando o futuro. O grande problema também é as consequências de tudo isso, por conta de que os adiamentos fazerão com que o anime retorne daqui a alguns meses. Só que assim, vai ter uma quebra, digamos que, no cronograma de tais emissoras. Então é complicada essa situação e por isso eu acredito que é um dos motivos também do porquê as staffs, as produções serão adiadas. Mas lembrando, é só um dos motivos. Existem vários que a gente pode pensar e às vezes que a gente não sabe e que eu quis citar aqui um pouco da minha opinião sobre tudo isso. Mas acredito que agora vamos falar mais de alguns pontos em torno de Gotomo no Hanayome, Shingeki no Kyojin e Neverland. E quais seriam os outros pontos, Haru? Esses são mais pontos na staff, na produção. Eu quero que vocês pensem que Neverland ainda está com seu mangá em publicação. Eu quero que você fique bem centrado nisso. E acontece que tá indo já pra fase final. Praticamente tá na fase final, eu acredito, Neverland. Eu tenho até que dar uma olhada, talvez, no material original, porque eu só li um pouco do mangá, mas eu sei que é muito bom. Para todo caso, eu diria que a segunda temporada já tem material mais do que suficiente para adaptar, no mínimo, 12 episódios. Se eles quisessem, eles poderiam até fazer uma adaptação de 15 a 20 episódios, que eu acho que fica muito bem e ainda não alcança o momento atual do mangá, eu acredito. Mas, para todo caso, Neverland, eles estão com o mangá em ascensão no momento atual. Então, ao mesmo tempo que é uma vantagem ter a produção do anime, porque dá um boost no mangá, às vezes é melhor que o mangá tenha, digamos, a sua conclusão, o anime volte meses depois, para fazer com que as pessoas vão para o mangá voltar a ter uma ascensão. Então, eu acredito que a staff deve estudar muito bem, eles estudam bem meticulosamente, eu acredito que é a palavra certa para usar nesse caso. Eles fazem uma estratégia, digamos que para o marketing, tanto do material original, Blu-ray, produções assim, como a própria transmissão em que momento deve ser publicado. Obviamente, por alguns motivos, às vezes eles são forçados a retornar só na próxima temporada. Só que eu acredito que para essas produções que foram anunciadas até o momento, faz muita relevância, porque vai voltar na temporada que iniciaram. Eu acredito que já vai ser um tempo que o mangá já deve ter tido uma conclusão, no caso de Gotomo no Hanayome, faz com que o mangá tenha um boost maior, por conta de que comédia romântica, a pessoa sempre é recomendada a ir para o material original para ver se a adaptação vai correta, se não vai ter nenhum corte. Eu diria que para Neverland vai fazer um boost ainda nas vendas, se o mangá não tiver acabado, se o mangá tiver sido concluído, ainda vai estar numa fase de hype, porque faz pouco tempo, assim, digamos que vai fazer com que as pessoas queiram consumir, não esperar, digamos que a produção. Então, ao mesmo tempo que às vezes é melhor enquanto o mangá tá em publicação ter, digamos, temporadas novas, às vezes quando tem a sua conclusão, faz com que os mangás tenham um lucro na venda novamente. Isso, minha opinião, e eu queria destacar aqui. Então, são mais alguns motivos. Mas, para todo caso, eu vou ser honesto com vocês, eu ainda fiquei surpreso com o Neverland, eu estou esperando o anúncio de Shingeki, e o anúncio de Gotobon era um anúncio que meio que eu fiquei frustrado, por conta de que é uma obra que poderia já ocorrer, digamos que na temporada de outubro. Acredito que eu queria dar essa conclusão para vocês, por conta de que Gotobon é só seguir a adaptação agora. Então, um dos grandes problemas pode ser talvez a adaptação, eu não sei, por conta de que é estúdio novo, então talvez diretor novo, roteiristas, digamos que animadores. Então esse que é o grande problema, pode ser que eles queiram fazer em 12 episódios o final do mangá, algo que não vai ocorrer, porque daí eles vão ter que fazer um final original, então não tem como ocorrer o final, digamos que na segunda temporada, só se for 24 episódios, só que vai ser rushado ainda. Então eu diria que Gotobon é aquilo que eu já venho abordando com vocês faz tempo, segue com fidelidade a segunda temporada, o mangá é um hit, digamos que o Blu-ray deve vender, então tem vários produtos, eles vão conseguir pagar custos, eu acredito que para uma terceira season, se eles seguirem com fidelidade os acontecimentos da segunda temporada. Então eu diria que a terceira temporada ainda é necessário, só que talvez até episódios extras, né, OVAs, para dar uma conclusão, caso eles consigam fazer uma grande adaptação em 12 a 13 episódios, cortem certos acontecimentos, só que ainda ia ficar rushado. Mas, para todo caso, é aquele papo, eu acredito que o problema também é essa staff. Talvez eles não saibam como conduzir, se são 12 ou 24 episódios, mas isso é só o menor dos problemas. Não é algo que iria forçar, digamos que o adiamento de um anime. Relembrando, às vezes pode ocorrer, mas para Gotobon eu acho que não iria ocorrer. Para todo caso, deveria destacar esse ponto, que também é outro aqui em torno do Gotobon, para dar minha conclusão aqui sobre essa situação atual da obra. Estou louco para ver o PV, a staff está muito atrasada praticamente, eles não anunciaram nenhum PV, mas temos que lembrar que estamos em maio, é a partir de maio e junho que a gente vê alguns PVs de certas produções que iriam ocorrer em outubro, então eu também não posso jogar isso, é porque Gotobon é uma obra muito conhecida. Por conta disso, eu já quero o PV praticamente quase para o início do ano, então é complicado, embora o início eu estaria me referindo a março, né, e já não estamos mais nessa época, então eles poderiam ter lançado o PV, ainda mais por conta do aniversário das quintuplas, mas para todo caso, já tá aí minha resposta.
Gotobon, eu fiquei frustrado porque ainda poderia ocorrer em outubro. Eu diria que para Neverland foi o pioneiro, eles aproveitaram toda essa encrenca. Tem diversas situações burocráticas também, eu acredito que em torno de certas adaptações de quando deve ocorrer. Então Neverland foi o pioneiro, conseguiu levar vários com isso. E agora vamos para Shingeki no Kyojin, por conta de que muitos vão pensar, tá bom, Haru, mas por que Shingeki é tão relevante? Shingeki não teve até o momento nenhum estúdio confirmado se eles vão continuar lá no estúdio Lights. Eu não sei bem se é essa pronúncia, se é esse o nome do estúdio, mas para todo caso é o estúdio das respectivas temporadas. Então ocorre que Shingeki no Kyojin é um anime que é muito elogiado por conta da animação, por conta de tudo que ocorre, os movimentos, digamos que a forma como é coreografada. Então é uma obra de elogios por conta dos animadores. E ocorre que se não for para o estúdio Lights, vai ser um problema grande, porque eu acho difícil um estúdio de qualidade pegar Shingeki no Kyojin. Eu não acho que os estúdios de renome vão querer arcar com isso. Então é complicado essa situação. Mas para todo caso, lembrando, tem certas produções que teve uma animação horrível por ter mudado de estúdio. Então ocorre que quem sabe o estúdio em 2021 não queira aceitar adaptar Shingeki no Kyojin. Então daí fica naquela incerteza, né? Vai ser adiado, mas antes adiado do que mudando de estúdio, não é mesmo? Então é complicado isso, e no momento atual não teve PV de qualidade, foi um PV só com cenas estáticas do mangá. Eu diria que isso só vai se prolongar porque a staff de Shingeki no Kyojin não vai querer pegar, digamos, um peso nas costas, o ódio dos fãs. Então é praticamente quase que garantido que vai ser adiado. Então até o final de 2020 eu tenho uma certeza, que eles devem anunciar o estúdio. Só que com isso provavelmente eles devem ser adiados, só se Shingeki for para um outro estúdio, daí é capaz de ser lançado para outubro, mas eu acho bem difícil, é praticamente impossível. Então eu acredito que vai ser adiado para 2021 e daí com 2021 a gente vê tudo que vai ocorrer. Mas já lembrando, não acho que vai ser para a temporada de inverno. Se Shingeki no Kyojin for adiado realmente, ele só volta para a temporada de primavera de 2021. Isso é o que eu acho. Mas para todo caso, lembre-se disso. O fato de não ter a confirmação do estúdio é o grande problema que vai levar Shingeki no Kyojin a ser adiado provavelmente. E se eles anunciarem o estúdio, a chance é alta deles serem adiados do mesmo modo se for um estúdio novo. Se for o estúdio atual, daí tem aquela conversa. Provavelmente o estúdio aceitou, só que só no próximo ano. Ou o estúdio milagrosamente aceitou e será nesse ano. O que eu acho praticamente impossível, senão eles já tinham anunciado PV, iriam falar que a adaptação está toda normalizada. Embora essa seja a época que provavelmente os animes de outubro vão se pronunciar. Mas, para todo caso, tá aí meu ponto de vista. Passar do tempo conforme novas informações forem reveladas, porque logo a staff vai ter que anunciar. Venho aqui conversar com vocês sobre a possível confirmação de Shingeki. Mas, para todo caso, com isso abordamos uma das partes mais importantes, que é o adiamento dos animes de 2020 para 2021. Com isso, vamos abordar agora os animes da temporada de verão, a temporada de Natsu. Eu não vou abordar praticamente todos, porque eu acredito que a gente só deve falar sobre os relevantes que podem ocorrer risco de adiamento ou que estão praticamente confirmados que irão ocorrer na temporada. Então, vamos falar sobre Re:Zero, Sword Art Online, Fire Force e Damacy. Eu acredito que são esses 4 ou os 5, contando o canal de Okarishimasu que a gente deve abordar. Para todo caso, começando pelos óbvios que eu acredito praticamente 99% de chance, poderia colocar minha mão no fogo, ela poderia ser quase praticamente queimada, que eu tenho certeza que essas adaptações vão ocorrer nessa temporada sem adiamentos. Sword Art Online, Re:Zero e Kanojo Karishimasu. Por conta do que? Sword Art Online foi adiado com antecedência, só que pelos PVs já mostra que praticamente 1 a 2 episódios já está, digamos que, feitos. Então com esse adiamento, mesmo tendo tido pausas, eu acredito que não foi, digamos que, praticamente parado por tempo indeterminado. Eu acredito que os animadores ainda trabalharam aos pouquinhos. Então, digamos que no final desse mês, eles devem voltar os seus trabalhos. E assim, praticamente esse outro tá com garantia, deve voltar, acredito que final de julho, seria final de abril. Então ele vai ser um dos que vai continuar tendo estabilizado episódios semanais sem sofrer consequências, atrasos. Isso é o que eu acho, mas pelo menos adiado não será. E agora, Re:Zero. Re:Zero foi o primeiro anime, eu acho que foi adiado. Já na temporada de inverno, com meses de antecedência, ele já havia anunciado que seria para a temporada de julho. Então não tem sentido Re:Zero sofrer atrasos, adiamentos, porque a staff teve tempo de preparo para fazer a adaptação dos episódios. Ao menos os primeiros episódios. Mas para todo caso, outro anime que praticamente está garantido que quando ocorrer não sofrerá atrasos. E para todo caso, a gente vai para Kanojo Karishimasu, que é outra produção que eu acredito que também tá bem calma. Por conta do que? Já teve cerca de 2 a 4 PVs lançados. E mesmo que seja teasers curto, mostra cada uma das heroínas principais. Então a maior preocupação sobre essa obra nem é, digamos que, sobre atraso, e sim sobre adaptação. Mas para todo caso, mostra que a staff tá bem calma, digamos que não tá tendo nenhum problema.
Então, acredito que com isso, devido aos teasers, ao tempo que foi anunciado, ou ao tempo que já havia falado quando seria adiado, a gente já vê a condição que a obra está. Então, praticamente, são os animes que vão ter na temporada de julho e que não sofrerá nenhum problema, nenhum atraso. Pelo menos é o que eu acredito. Para todo caso, agora vamos falar sobre outros que podem sofrer atraso. Eu acredito que Fire Force e DAMATE são os mais possíveis. Fire Force ainda mais, por conta de que ele não foi mostrado nenhum PV até o momento atual. DAMATE segue o mesmo caminho, só que eles já anunciaram um PV, se eu não me engano, por mais que tenha sido bem curto, sem grandes cenas. E acontece que Mahoka já foi anunciado, seria na temporada de julho, só que infelizmente será na temporada de outubro, mas antes de outubro do que 2021, não é mesmo? Acredito que com isso Fire Force pode seguir o mesmo ritmo de Mahoka e por não ter lançado praticamente nenhum PV, e para a temporada de outubro. Mas lembrando, isso é bem opinião superficial, bem por cima, bem pessoal sobre esse anime em questão. Mas para todo caso é o que eu acho, ou no mínimo ele vai começar atrasado na temporada de julho. Então, DAMATE ainda vai ter na temporada, eu não acho que eles vão adiar isso. A temporada de julho até tá bem estabilizada, é bem raro e vai ser bem surpreendente se alguma produção anunciar seu adiamento e ir para outubro, é o que eu acho. Mas para todo caso, citei aqui potenciais do que poderia ser adiado, mas eu acho que não serão adiados, quero lembrar bem claro isso. Então, tendo falado sobre esses, acredito que praticamente a gente já falou sobre quase todos os animes da temporada de verão que eu acredito que não terão problemas e dos que poderiam ser possíveis adiamentos. Mas acredito que agora vamos conversar um pouco sobre os animes que foram adiados e estão num período de hiato devido ao surto e falar sobre as produções que não entraram nesse período por conta de que às vezes começaram mais tarde, ou seja, ainda tem material suficiente para ser mandado para a televisão, para os serviços de streamings, como as próprias produções que se anteciparam e estão conseguindo trabalhar normalmente. Então, eu acredito que meu primeiro elogio vai para Bookworm, foi o primeiro anime a falar, já em meio da crise que vai ocorrer até o final, eles já estão adiantados. Devemos lembrar que Bookworm é uma obra que já havia anunciado desde o ano passado de Splitcore, então a produção já poderia já estar desde o final do ano passado, início desse ano, cuidando da adaptação. Então é explicado porque foi a primeira produção a falar que não iria ter pausas, porque é algo que já vem sendo trabalhado faz meses. Para todo caso, dou meus parabéns ainda para Kaguya-sama, é uma obra bem recente, digamos que a volta, então pode ser que ainda tenha material e assim não vai ter problemas, consequências de atraso, então eu espero que Kaguya continue desse ritmo. E acredito que Arte é uma obra também que já foi anunciado, se eu não me engano, que também não vai ter problemas em torno do Koronga, porque a staff já se anunciou, já se pronunciou sobre isso. Então são obras que eu queria citar aqui que já estão estáveis, já não terá problema. Ah, e Yesterday, se eu não me engano, também já falou sobre isso. O único anime que ainda não se pronunciou é Kaguya-sama, então pode ser que ocorra um probleminha de 1 a 2 semanas, eu acho. E se eu não me engano, Kaguya-sama ainda não anunciou. Para todo caso, sobre animes que foram adiados, infelizmente, mas logo retornarão. One Piece, Pokémon, Digimon, Black Clover, Shokugeki no Soma, Major, entre várias outras. Para todo caso, eu citei essas porque são as obras que eu lembro do momento atual, são as grandes obras. Já teve no Hero Information, onde a gente falou um pouco sobre isso, sobre obras que iriam ocorrer atraso, então por isso não tô me repetindo muito, mas para todo caso, o período de hiato de Black Clover até foi bem recente, tendo em vista que a produção está bem calma, eu acredito, eles só tiveram que ocorrer para esses meios, para que não sofra as consequências a staff em trabalhar, digamos que nesse tempo. Então eu acredito que quando a situação se normalizar, Black Clover é uma das primeiras obras a voltar, digamos que nesse período. Mas para todo caso, o Shokugeki foi algo bem, digamos que impactante, foi logo no episódio 2 o hiato. E acredito que assim eu dou a minha rápida opinião, é até normal quando são obras de vários estúdios. Por exemplo, eu quero que você pegue One Piece e Digimon, são obras da Toei Animation, então se o estúdio se pronunciar um período de paralisação como a Pierrot ou a Toei Animation, provavelmente todas as obras vão ficar paradas por um período determinado. Como, por exemplo, Boruto também é da Pierrot, o mesmo de Black Clover, o mesmo estúdio. Então é normal que certas obras tenham, digamos que esse período devido aos seus estúdios que são responsáveis por várias animações. Então eu acredito que eu deveria citar isso também como uma curiosidade a mais. Para todo caso, são obras que eu já estou sentindo uma falta enorme e quero ver quando elas se retornarão. Eu acredito que num ponto de vista bem otimista, eu acho que junho eles já voltam. Eu não acho que vai demorar mais que isso. Eu acho que o Japão consegue cuidar dessa situação bem rápido. Então, eu diria que no mais tardar, até a metade de junho, eles já devem voltar com a sua produção, uma ou outra. Se a Toei Animation voltar, provavelmente todas as obras voltam junto. Se a Pierrot voltar, todas as obras voltam junto. Eu digo do estúdio, não de todos os animes. Mas para todo caso, tem obras que podem voltar talvez só para julho.
mas a gente ainda não sabe no momento atual. Pode ser que certas obras tomem uma vantagem e esperem o melhor momento oportuno, talvez deixem o mangá se estabilizar mais um pouco, mas isso é só um ponto de vista meu, não acho que eles vão ser tão filhas da mãe assim, mas para todo caso, o próprio Eiichiro Oda Sensei, o autor de One Piece, já falou um pouco sobre essa situação atual, que a staff dele diminuiu, digamos que drasticamente, e está com poucas pessoas, só que ele tá fazendo o trabalho dele normalmente todo dia, e ocorre que a produção do anime está tentando procurar o melhor meio para que retorne logo com episódios novos. Então, eles esperam do fundo do coração que todos os fãs entendam, né, e que consigam ficar bem precavidos e que não ocorra nenhum problema em torno disso. E ocorre que ele também deseja do fundo do coração que finalmente volte logo, né, essas produções, que eles possam continuar postando semanalmente, né, seja episódios novos, como a própria Jump. Para todo caso, uma notícia boa é que a Jump volta, né, essa semana, eu acredito. Eles pegaram também a Golden Week que teve no Japão. A Golden Week é um dos maiores feriados que tem uma soma de vários dias de folga, então é normal se tivesse adiamentos de algumas produções, porque a Golden Week é um feriado nacional, digamos que é uma lei lá. Então, acredito que eu devo citar isso, porque tem certas obras que você pode pensar por que não teve esse capítulo novo, mas é por conta da Golden Week, então eu devo enfatizar isso. Mas, para todo caso, acredito que assim, praticamente eu falei um pouco sobre esse ponto que eu queria ressaltar com vocês em torno dos animes que foram adiados, e dos animes que talvez se retornaram logo, e dos animes que continuam sendo transmitidos. Sem dúvidas, eu diria que por mais que tenhamos incerteza, a gente tem tranquilidade com alguns anúncios. Então eu ressaltei aqui alguns pontos que você deve ficar ligado sobre algumas produções. Então acredito que era isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje. Obviamente, tendo novas informações, a gente ainda vai falar sobre isso, meus queridos corrais, porque é um assunto importante. Mas, para todo caso, eu devo exaltar aqui, Tower of God e o Oregairo estão de parabéns. O Oregairo, eu fiquei frustrado pelo dia que eles anunciaram, né, por tempo indeterminado, quando eles voltariam. Só que eu tava muito pessimista. Eu achava que o Oregairo só iria retornar para 2021. E aparentemente vai voltar para a temporada de verão, foi confirmado. Só que Oregairo é aquele fato, né? A gente sempre deve ficar agora olhando com o pé atrás, a gente deve esperar só no dia. Foi publicado o episódio? Tá bom, Oregairo vai ter, só que não vai ter atraso. Isso a gente só vai saber na temporada mesmo. Mas aparentemente, temporada de verão, eu diria que eles poderiam ter anunciado isso no momento que eles anunciaram a pausa, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Anunciaram só agora a staff dele está estabilizada, então temporada de verão temos Oregairo, graças a Deus, Yokata Arigatou Kami-sama. E outro fato interessante é Tower of God, que não está tendo nenhum problema, nenhuma consequência, nenhum atraso. Eu acredito que por ser uma produção, digamos que Crunchyroll Originals, que é tipo uma Netflix Original, talvez eles tenham antecedência conforme fazem a adaptação. Eu acredito que pode ser esse caso, como pode ser o caso de adaptações comuns que é feito semanalmente. Mas se for uma adaptação especial, realmente por ser original Crunchyroll, eu acredito que pode ser que eles já tenham adaptado praticamente todos os episódios e eles só estão publicando semanalmente para seguir regra de contrato ou as emissoras japonesas, né, para que não seja lançado no streaming antes. Então eu acredito que também tem esse fato, mas Tower of Gods praticamente deve ser um anime que não vai sofrer atrasos, porque ele já deve ter sido adaptado praticamente todos os episódios. Isso é algo que eu acredito. Mas devemos lembrar que produção exige demais. Não é só animação, não é só roteiro, direção. Eles também têm os seiyus com seu trabalho, então a gente sabe bem ao certo. Mas eu acredito que também, fato, né? Eu acredito que os seiyus têm um trabalho, de certa maneira, mais fácil no momento atual, porque pode ser que eles já tenham gravado todos os áudios e a gente nem sabe ainda que os áudios já estão prontos do episódio final. Então tem essa vantagem, não é mesmo? Mas para todo caso, a gente não sabe ainda o certo, mas já quis deixar minha impressão aí sobre Tower of God. Eu acho que ele já tá com tudo adaptado. Eu acho que os dubladores já fizeram tudo certinho, só falta a animação acabar os últimos episódios, mas é minha opinião. Para todo caso, acredito que assim, praticamente eu conversei sobre tudo que eu queria falar com vocês. Eu acho que é guardar hype, porque outubro ao menos vai ter Mahou. Eles ainda não anunciaram grandes PVs, mas eu acredito que lá por julho ou até agosto vai ter. Então é ter fé, porque uma coisa é garantida, eu acho que Mahoka tem. Mas acredito que agora é ficar mais tranquilo. A temporada de outubro está repleta ainda de felicidade com Mahoka, Tensei Shitara Suraimon Dataken. São animes que eu acho que irão ocorrer normalmente. Temos a temporada de verão ainda. E 2021, por mais que algumas produções adiem para essa temporada, né, de inverno de 2021, para esse ano, não será um problema, porque são produções que talvez a gente já soubesse que poderia acontecer. Mas de mega importantes, eu acredito que as mais relevantes vão ocorrer nesse ano normalmente certinho, mesmo que seja na temporada de outubro. Para todo caso, praticamente tendo falado quase tudo que eu queria com vocês, acredito que a gente conversa no próximo vídeo, no próximo Hard Information, no próximo vídeo de animes da temporada. Mata, né?